Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Feng Shui Tradicional. Meu nome é Mike e hoje vamos falar dos segredos, dos mistérios do Retu e do I Ching. Bem, o Retu é uma lenda chinesa muito antiga. Dizem que, segundo a lenda, Fu Xi estava meditando, contemplando a natureza às margens do rio Lu, o Rio Amarelo, um rio muito famoso na China. E das margens do rio surgiu um cavalo com cabeça de dragão. É o Retu. Essa é a lenda, né? A lenda do Retu. E o nome desse cavalo é chamado de Retu. Então, em seu dorso tinha inscrições que eram misteriosas, símbolos misteriosos. E Fu Xi se debruçou sobre aquilo, passou muito tempo meditando sobre aquilo e conseguiu decodificar esses símbolos misteriosos. E ele descobriu que na verdade se tratava de um mapa das energias celestes, um mapa invisível das energias celestes. A partir daí, ele criou a dinâmica do Yin Yang, dos 5 elementos, dos 4 digramas, dos 8 trigramas e dos 64 hexagramas do I Ching, que mais para frente a gente vai falar sobre isso aí. O I Ching, ele é o código universal que trata da origem dos acontecimentos. Então, antes de continuar, eu gostaria de pedir para você, caso você goste do vídeo, você deixe o seu like e se inscreva. Só se gostar. Se não gostar, você pode até deixar o dislike. Então, deixa eu me basear aqui na minha introdução. Fu Xi também, ele desenvolveu a rede de pesca, ele desenvolveu ferramentas como o carro de mão, técnicas de agricultura e a escrita. Era uma escrita quase neolítica, uma escrita rudimentar. Não é como o mandarim da China hoje. Mas Fu Xi desenvolveu tudo isso e ajudou muito a população da civilização naquela época. Ele é considerado como um grande sábio, né? E conta a lenda que ele viveu por volta de 200 anos. Bem, é a lenda, né? Só estou repassando. E ele viveu, né? Essa história, ela é contada, né? A lenda diz que foi há 5.500 anos atrás, ou 3.500 anos antes de Cristo. Agora a gente vai fazer um paralelo entre o Retu, né, os trigramas do I Ching, desenvolvido por Fu Xi, e as cadeias de DNA, das bases nitrogenadas de DNA do ser humano. Veja bem. Eu vou colocar aí na tela uma imagem. Do lado esquerdo você vê as cadeias de DNA. Do lado direito você vê os trigramas de Fu Xi, baseado no Retu. Começando pelos trigramas de Fu Xi, você vê um pontinho preto representando a unidade, que é o Tao, o absoluto, né? A unidade de tudo. Depois o Yin Yang, que é a dualidade. Depois os 4 digramas. Digramas é porque é 2 linhas, né? 2 linhas que se chamam Yaos, Yao Yang, é essa linha reta. Yao Yin é essa linha pontilhada. Depois esses 4 digramas se transformam em 8 trigramas. Em vídeos posteriores eu vou dizer como essa transformação acontece. E os 8 trigramas se sobrepõem um sobre o outro e faz 8 vezes 8, 64 hexagramas do I Ching, que é um livro antiguíssimo desde a época de Fu Xi. A lenda de Fu Xi, se ela é verdadeira ou não, a gente não pode afirmar, mas que o livro do I Ching existe, existe. Do lado esquerdo você vê o DNA, você vê as 2 bases, pirina e pirimidina, depois as 4 bases nitrogenadas, as 4 letras, né? Adenina, guanina, citosina e timina.
essas 4 bases nitrogenadas, elas se sobrepõem, elas se entrelaçam em pares, em grupos de 3. Então, tal como os trigramas, e geram uma possibilidade de 64 combinações, que chamam 64 códons, os 64 códigos da vida, segundo a biologia. Essas combinações de moléculas é que formam as proteínas do DNA humano, do DNA dos animais. O que diz como é que vai ser a cor do seu olho, como é que vai ser seu cabelo, é a informação genética no núcleo das nossas células, certo? É uma coisa minúscula. Dentro do núcleo da célula tem o cromossomo, e dentro do cromossomo tem as bases nitrogenadas. Então é uma coisa muito profunda no ser humano que dita a origem da vida e tudo o que vai acontecer com você biologicamente desde da sua concepção. Enquanto o DNA é o código da vida, os 64 códons, né, como diz a biologia, o I Ching é o código dos acontecimentos. Você pode observar que o I Ching ele é um código binário, onde é linha Yin e linha Yang. Linha Yin e linha Yang, é sempre assim. Então, a linha Yin é representada pelo número 0 e a linha Yang é representada pelo número 1. Veja bem, esse canal aqui ele é de Feng Shui. Então, tudo isso aqui que eu estou falando é uma introdução aos conhecimentos do Feng Shui. O Retu é um mapa celeste, certo? Depois a gente vai estudar o Luoxu, que é um mapa terrestre, das energias terrestres. Mas, por enquanto, vamos focar no Retu. Acontece que, da mesma forma como a ciência moderna hoje consegue editar o DNA para fazer a pata de um rato nascer novamente, ou a cauda de um animal aí nascer novamente, né? Já evitar doenças, às vezes prevenir problemas genéticos. A ciência já consegue editar o DNA. Não muito, mas consegue alguma coisa. Da mesma forma que a ciência edita o DNA, um bom estudante de Feng Shui, para não dizer o mestre de Feng Shui, pode editar o fluxo do Qi em um ambiente para influenciar os acontecimentos. A ciência edita o DNA para influenciar as funções biológicas, e um mestre de Feng Shui edita o fluxo do Qi baseado no mapa do Retu para interferir nos acontecimentos da vida. Nos acontecimentos que podem acontecer, se você vai ser promovido no emprego, se você vai sofrer de uma doença ou não, se você vai prevenir uma doença, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição a sofrer um infarto do músculo do miocárdio, um infarto cardíaco, e ela está num ambiente que favorece o infarto cardíaco, quando chegar o momento certo, ela vai sofrer um infarto. Mas um mestre de Feng Shui, ele edita o fluxo do Qi do ambiente para evitar que aquele ambiente seja propício àquela pessoa desenvolver determinada doença. Então, eu estudo Feng Shui por volta de 2 a 3 anos. Eu me especializo nisso, né? Sou consultor de Feng Shui e aplico o mapa do Retu e outras técnicas mais avançadas para influenciar o ambiente e trazer mais prosperidade, mais saúde para os ambientes, né? É uma espécie de arquitetura chinesa. Eu não estou dizendo que você precisa me contratar para isso. Você pode aprender você mesmo de graça acompanhando o meu canal. Só que eu vou postando um vídeo por semana. Semana passada e retrasada eu não postei porque eu estava doente. Então, deixa eu olhar aqui o meu roteirinho. O que isso muda na sua vida, né? O que isso muda? Muda tudo. No próximo vídeo eu vou, inclusive, mostrar um estudo na prática, mostrando a planta baixa de uma casa, como é que a gente aplica o Feng Shui numa residência. Uma residência, ela pode ser um ambiente onde as pessoas brigam muito, discutem muito, se desentendem, mas não é porque elas são assim, é porque o ambiente está influenciando, elas não percebem.
Às vezes as pessoas estão adoecendo mais do que deveria e não percebem. Às vezes o dinheiro não entra, e quando entra, as pessoas não conseguem segurar. Eles vão embora. Tudo é mais difícil, o ganho financeiro é sempre mais difícil, falta de perspectiva. Então o Feng Shui ele vai ajudar a corrigir essas energias para que você tenha mais facilidade de prosperar financeiramente, tenha mais saúde, tenha mais harmonia familiar. Inclusive existe uma estrela específica que se chama Yen Yen, em mandarim, que traduzido é anos prolongados, que favorece muito a longevidade da vida e os bons relacionamentos. Chama estrela, mas não é uma estrela do céu, é apenas um nome poético para energias que estão influenciando o seu ambiente. E a gente trabalha sobre tudo isso e amplifica as energias benéficas numa casa e neutraliza as energias prejudiciais. Em alguns casos não dá para neutralizar, mas na maioria dos casos dá para fazer muita coisa. Uma pessoa que pode estar sob uma influência muito ruim, ela pode ter uma vida muito difícil. Uma pessoa que está numa influência boa, é como se os ventos soprassem a favor dela. Imagine que você está no barco, no meio do oceano, e você precise navegar até chegar na costa, até chegar na beira d'água. O Feng Shui é o vento que sopra a seu favor. Um bom Feng Shui vai ser um vento soprando a seu favor. O mau Feng Shui é o vento soprando contra. Você quer ir para um lado e o vento soprando para o outro. Você até pode conseguir chegar onde quer, mas você vai precisar fazer muito esforço. Vai demorar muito. Um bom Feng Shui vai te empurrar, vai te ajudar. Mas você precisa pelo menos segurar a vela. Ele não vai trazer riqueza para você se você ficar em casa abanando as pernas. Mas ele vai te energizar, ele vai te nutrir para que você tenha energia, clareza mental e para que as oportunidades elas apareçam com mais facilidade. Então, o Feng Shui ele é um empurrão, ele te ajuda. Você tem que pelo menos fazer a tua parte, né? Segurar a vela para que o barco ande. Um mínimo de esforço é necessário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bem, por esse vídeo é isso. Quase que engasga agora. Por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Algumas pessoas podem achar que é coincidência a questão do I Ching e do DNA humano, mas será mesmo que é coincidência? Eu não acredito que seja. Se inscreva no canal se você quer acompanhar esse conteúdo. Curta esse vídeo e comente para deixar em engajamento. E deixa nos comentários se você acha que é coincidência, se Fuxi ele realmente captou um padrão universal ou se foi uma mera coincidência essa correlação entre o DNA humano, que foi descoberto agora, há poucas décadas, né? Ou se é coincidência, ou se realmente tanto o DNA humano quanto o I Ching é um padrão, é uma assinatura divina que Deus deixou no universo. Deixe aí nos comentários e que sua vida seja próspera, que suas escolhas sejam certeiras, sejam sábias e que o fluxo do Qi esteja sempre a seu favor.